Jesus existiu. Porque Herman disse, Crossan disse, Thyssen disse, John Paul Meyer disse, Raymond Coster disse, Joaquim Jeremias disse, Chivitarese disse, Juliana disse. Enfim, Jesus existiu porque todos dizem. Afinal, estar convicto significa estar certo? Será que de fato, movidos por nossas convicções, estejamos certos acerca do objeto de nossa investigação? A priorismo cabe em uma historiografia em que se procura de fato, antes de tudo, legitimar a existência de alguma figura propriamente dita histórica. É sobre isto que nós vamos falar. Será que Jesus histórico realmente é um fundamento não a priori da academia, seja historicista ou conservadora miticista? Enfim, meu nome é José Alessandro Neves, eu sou teólogo, filósofo e escritor e dialogo aqui com 7 disciplinas do campo do saber. Espero que você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber notificações, convide outros amigos para estarem aqui conosco, porque é muito importante. Dito isto, aqui embaixo do meu vídeo tem valeu demais. Se você quiser deixar um valeuzinho aí para ajudar o nosso trabalho, contribui para cobrir despesas e manutenção da minha atividade. Querendo adquirir os meus cursos, então no finalzinho eu vou deixar um vídeo aí para você se inteirar do que você pode fazer para também investir no seu próprio conhecimento. Tendo essas afirmações parecença de legitimidade de um discurso acadêmico, nos compete aqui tentar entender o que é Jesus histórico. Será que por afirmarmos e reafirmarmos proposições dialógicas que são levantadas por diversos acadêmicos na história, de alguma forma o nosso objeto, ele é crível, verossímil, em se tratando da figura de Jesus que está somente no que se chama evangelho, seja os sinópticos ou mesmo apócrifos? Será que existe dentro da documentação extra-bíblica contemporânea, ainda que alguns até afirmem que a arqueologia, como afirma a historiadora Juliana Cavalcante, não serve para provar e nem desprovar? Se as fontes ditas primárias, que são os evangelhos, não são de fato autênticas no que diz respeito à própria legitimidade da fonte, já que as mesmas não dão o mínimo de parecença desse Jesus. Haja vista que mesmo apelando-se para tal hipótese se constrói ainda diferentes Jesus. Hoje eu escolhi um caminho diferente para podermos entender o porquê Jesus histórico é uma hipótese fundamentalmente ideológica a partir do século XIX e que o Jesus histórico nunca foi de fato uma pesquisa pela legitimidade de sua comprovação histórica, e sim de uma reafirmação a priori em uma tautologia. Portanto, vamos entender isso porque é muito importante. No primeiro momento, me compete falar para você o que é uma tautologia. Por quê? Porque senão você vai sair abatido, frustrado, até achando que perdeu um debate, quando alguém diz que fulano disse, Beltrano disse, porque ciclano é autoridade, a autoridade da autoridade, que é a suprema autoridade, e enfim. Mas quando você olha de forma ímpar, metodológica e crítica para as proposições que abarcam a pesquisa do Jesus histórico, você percebe que os próprios métodos são falhos, os critérios contraditórios, e não existe absolutamente nenhuma prova, nada verossímil. Portanto, tudo fica no campo da conjectura, no campo do achismo, da axiologia. Tautologia é considerada como uma fórmula proposicional que parece ser verdadeira, porque ela se autorreafirma, ela se repete. Deu para você entender? Ou seja, tratando-se da historiografia, a tautologia nada mais é do que uma forma diferente de expressar uma mesma ideia, porém com redundância. É por isso que alguns tomam Bart Ehrman, um dos
autores mais fracos que se tem sobre o Jesus histórico, e diz: Ehrman disse, sem analisar a própria obra do Ehrman, como Jesus existiu ou não, como Jesus se tornou Deus, entre outros, pois na verdade o Ehrman apenas reproduziu e repetiu reafirmações dada a pesquisa. Não há nada absolutamente novo em Ehrman, e Ehrman não provou absolutamente nada. Significa, Bart Ehrman apenas usou-se de um discurso de legitimidade acadêmica ao ponto de afirmar que historiadores anteriores, na verdade, nem eram historiadores, eram teólogos. Mas o Ehrman é teólogo. A pesquisa do Jesus histórico e as críticas às vidas de Jesus foram produzidas por padres teólogos. E com o revisionismo histórico e a historiografia no rol das ciências, bem, podemos ver que continuaram sendo teólogos. Portanto, não venham para cá com essa carteirada, porque não vai colar. Uma outra questão é que a pesquisa do Jesus histórico, ela também é o que nós chamamos ad hoc. Ou seja, é uma pesquisa destinada para um fim. Qual é o fim, professor? Então, é da legitimidade a uma hipótese, que na verdade não tem nada de científica ou historiográfica. Uma teologia histórica baseada em uma teologia política. Uma teologia histórica baseada em uma teologia política. Uma teologia histórica baseada em uma teologia política. Porque cria-se um Jesus que não existiu, esse Jesus se apresenta sob diversas faces, e os próprios acadêmicos gladiam entre si para decidirem qual é o Jesus que deve ter total legitimidade ou verossímil. A questão é, não se pesquisou de fato se essa personagem é real, se ela existiu. Já se partiu da afirmação de que existiu. E aí vamos entrar para o ponto principal do tema deste vídeo 1 da minha série, a pseudagem do Jesus histórico. Vamos entender então do pano de fundo metodológico em um diálogo interdisciplinar entre historiografia, sociologia, arqueologia e linguística, ou com o ramo da linguística, semiótica ou filologia. Tudo bem? Então eu vou deixar este livro aqui, em primeiro momento, para você entender as questões metodológicas, além de outros livros sobre metodologia da história e teoria do método. Vou deixar o meu livro, que versa sobre linguística, mente, significação, também hermenêutica, ok? E para consolidar futuramente o nosso trabalho em relação à análise de documentos históricos, com base em uma semiótica, força, significação e mente, John Searle, ok? Então, dito isto, vamos fazer o seguinte, vamos entender se é possível afirmar Jesus existiu. E dizer, Jesus existiu, porque fulano está convicto de que ele existiu. Joséfo atestou a historicidade de Jesus, porque mesmo com as interpolações, os acadêmicos estão convictos de que uma certa parte. Ok, digamos que eles estejam certos sobre o testemunho flaviano e realmente Joséfo ter dito algo sobre uma figura chamada Jesus. Mas seria isto Jesus e, portanto, ele está falando de um fato histórico e de uma figura histórica? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Começando aqui. Historiografia e metodologia. Veja o que diz Jacques Le Goff ao prefaciar a obra presente que eu acabei de referenciar, de Marc Bloch, ok? Uma obra muito boa, Apologia da História ou Ofício de Historiador. Abre aspas. A história deve ser verdade. O historiador se realiza como moralista, como justo. O historiador deve, portanto, compreender e não julgar. Página 30. Significa dizer, a princípio, que o papel do historiador não é ser movido por suas ideologias, não é ser movido simplesmente pela vaidade, pela busca de uma legitimidade de um discurso acadêmico, simplesmente porque construiu uma suposta hipótese ou teoria em uma tautologia. Uma vez que, por ser o portador de um grau de historiador, doutor, pós-doutor, isto, de alguma forma, não pode jamais influenciar de modo que ele saia de uma deontologia da praxis, da própria atividade de investigador. Por quê? Quando se diz que a história é a verdade, se diz que a história é verdade a partir da sua própria legitimidade. Ou seja, aquilo que é provável e não improvável. O que é uma interpretação não pode ser estabelecido simplesmente, entende? Sob uma afirmação a priori. Não pode. Isso não cabe em historiografia. Mas vamos seguir.
Diz ainda agora Mark Bloch, não mais Jacques Le Goff, abre aspas, toda ciência, com efeito, é, a cada uma de suas etapas, constantemente atravessada por tendências divergentes. Ora, isso é fato, que todas as ciências, não importa sociologia, psicologia, a própria historiografia, não é verdade? O direito no âmbito das humanidades e sociais, não importa como ciência jurídica, não importa. O que nós estamos querendo dizer é que o fato realmente de cada ciência ter as suas divergências não significa que quando se levanta uma hipótese, deu para entender, a mesma não deva passar pelo crivo da verificabilidade. Significa, é preciso que a pesquisa em si apresente um mínimo de verossimilhança do seu próprio objeto e não se reafirme dentro de um consenso que é um núcleo fechado de acadêmicos que de alguma forma buscam apenas a legitimidade dentro do próprio círculo. Significa dizer, essa hipótese não é falseável, portanto não aberta. E se diz que Jesus existiu sem principalmente ter procurado investigar se ele existiu, e a pesquisa parte apenas de uma reconstrução, isso é pseudagem, uma vez que cada um reconstruirá um Jesus que não atende uma determinada agenda homogênea. Significa, será sempre um Jesus para cada grupo e, portanto, não há ciência, não há historiografia. Vamos ver isso aqui, ó. Albert Schweitzer, ele converge para este pensamento de Jacques Le Goff quando ele conseguiu, e Mark Bloch, quando ele conseguiu definir justamente o que estava acontecendo já com as pesquisas sobre Jesus. Veja o que ele diz, abre aspas, o Jesus de Nazaré, que apresentou-se publicamente como Messias, que pregou a ética do reino de Deus, que fundou o reino dos céus sobre a terra e morreu para dar a sua obra na consagração final, jamais existiu. Ele é, na verdade, uma figura projetada pelo racionalismo, dotado com vida pelo liberalismo e revestido pela moderna teologia com uma vestimenta histórica. Preste bem atenção. O Albert Schweitzer, que foi um teólogo liberal e humanista, atuou como médico na África, ajudando centenas e milhares de africanos, ele acreditava na existência de Jesus. Ora, mas como ele pode dizer que Jesus jamais existiu? Bem, o Jesus que ele está dizendo que jamais existiu é este Jesus projetado pela mente moderna, como ele vai explicar. É o Jesus criado pelo próprio racionalismo. E por quê, professor? Porque ele é convictamente convencido de que existiu um Jesus, mesmo que este não seja provado, mesmo que esse não seja verificável, mesmo que esse não seja atestado. Portanto, mais uma vez eu disse, é pseudagem, é uma afirmação a priori. E diante da falta de evidências, mesmo dos próprios documentos, como o Schweitzer irá dizer, ok? De que os próprios documentos, além de não serem autênticos, eles não deixam minimamente conexão direta com outras fontes. Ora, isso por si só já seria suficiente para que o historiador afastasse objetivamente a documentação, uma vez que um documento maculado, por mais que se faça a verificabilidade desse documento e uma análise, seja ela qual for, evidentemente o que resultar disso é apenas uma interpretação e, portanto, volta-se a uma afirmação a priori. E talvez você diga, mas espera aí, professor, há um consenso na academia. Bem, o consenso, como eu disse, não está certo. O consenso é uma afirmação e reafirmação sobre os mesmos pressupostos, ainda que sob correntes ou métodos distintos, dentro de um mesmo núcleo. Significa dizer, não há uma pesquisa até hoje do Jesus histórico sobre tentar reconstruir, reconstituir, que tenha objetivamente apresentado qualquer evidência, ou seja, os argumentos não são probabilísticos, eles são única e exclusivamente hipotéticos, ou movidos pela paixão ou a ideologia de seus autores. Veja, o Albert Schweitzer vai explicar ainda o que ele disse na página anterior, para que ninguém diga que eu estou tirando do contexto. Abre aspas.
O equívoco foi supor que Jesus pudesse vir a significar, mas para o nosso tempo, ao entrar neste como um homem como nós. Isto não é possível. Primeiramente porque tal Jesus jamais existiu. Jamais existiu. Jamais existiu. E segundo, porque embora o conhecimento histórico possa, sem dúvida, introduzir maior clareza a uma vida espiritual existente, ele não poderá chamar a vida espiritual à existência. Fecha aspas. Vamos voltar acima. Veja o que ele vai afirmar. O equívoco foi supor que Jesus pudesse vir a significar, mas para o nosso tempo, ao entrar neste como um homem como nós. Logo, Schweitzer, ele acredita, e veja, fé, crença, não é ciência. Deu para você observar? É possível que uma pessoa esteja convicta e se insira em um contexto de convictos, mas não esteja certa. Por quê? Porque não há verificabilidade e probabilidade dos seus argumentos, e sim uma tautologia, um vício discursivo, circular, repetitivo, sob a premissa que é o próprio objeto. Segundo, veja que Schweitzer deixa claro que o Jesus que não existiu é justamente o Jesus histórico. Que histórico? Aquele que a mente moderna criou, inventou, projetou, que na verdade não está em outro lugar a não ser apenas nos miolos dos acadêmicos. Por quê? Porque ao pensar este Jesus histórico, por meio do próprio texto, eles se contradizem, como eu vou mostrar. Significa, fonte primária, evangelhos, esquece, porque não são biografias, não são memórias, tampouco histórias. Esquece. Qual gênero? Evangelho. Portanto, com subgêneros ou categorias, drama, rumores, mimeses, entre outras questões que abarcam os evangelhos. A única coisa que os evangelhos não apresentam são mitóis ou mitologias das próprias personagens, mas mitologias dos fatos naturais que ocorreram no primeiro século. Compreendeu? Beleza, então. Dito isto, vamos caminhando mais profundamente para entender essas proposições. Mas antes, eu quero ler aqui um texto que é muito interessante para a gente, do próprio... Aliás, eu vou deixar para ler depois, para ficar melhor. Olha agora o que o Johann David Michaelis, um dos críticos, historiador, teórico da história e da metodologia, tá, vai tratar acerca justamente da metodologia da história. Tudo bem? Veja, ele defendia que era preciso reconhecer a condição de ignorante nos casos, por exemplo, em que não fosse possível se posicionar com segurança frente às condições presentes na documentação histórica. O motivo é claro, aquilo que é desconhecido do historiador não pode ser substituído por uma afirmação a priori. Não pode ser substituído por uma afirmação a priori. Não pode ser substituído por uma afirmação a priori. E pergunto, o Jesus histórico é reconhecido pelos historiadores? Não. Porque eu vou citar o John Dominic Crossan, que o Jeremias citou lá no canal Arena, ao afirmar, não, porque fulano disse, Beltrano disse, porque Crossan disse, porque Chevita disse, porque Juliana disse, porque fulano disse, Beltrano disse. Ora, mas espera aí, John Dominic Crossan, escrevendo o livro Jesus Histórico, página 460 a 462, ele vai dizer que toda pesquisa que se propõe à historicidade de Jesus ou sua reconstituição é passiva de avaliação e crítica, e jamais poderá se mostrar como sólida. Ué, mas o Crossan defende um Jesus histórico, um cínico, filósofo. Veja, para você entender, o objetivo é manter sempre a probabilidade, nem que seja numa narrativa tautológica, de que Jesus existiu. E por quê? Porque há uma retroalimentação da personagem do Novo Testamento. Jesus satisfazendo uma ala conservadora que acredita que um cara que é histórico ressuscitou morto, andou sobre águas, fez milagres, curou cego, coxo, acalmou tempestade, nasceu de uma virgem, enfim. Tudo isto, na verdade, é mais do que um projeto de retroalimentação de um Cristo mitológico, criado dentro de uma estrutura histórica de poder em que se ignorou a própria natureza da fonte documentária, que é simplesmente Evangelion, ou narrações. E por narrações, inclusive, eu quero aqui, de forma muito carinhosa e respeitosa, ao semiólogo Jeremias, afirmar: as suas falas sobre Lucas estão absolutamente discrepantes e sem qualquer fundamentação exegética.
Porque Lucas não disse que alguns escreveram. Ele usa o termo lá no capítulo 1, versículo 1. Eperdepe, eperqueresan, anataxastai, diegezim. Ele disse que muitos tentaram empreender, pôr em ordem a narração dos fatos. Não existe ali que alguém tenha escrito qualquer coisa. E que, portanto, narração significa diegese, diegezim. E como se fazia diegezim? É só o Jeremias dar uma lida em Platão, a República 432, em que Adimanto lida com Sócrates em um diálogo e ele pergunta: como é possível intervir na República de modo a condicionar o povo a servir a República? Simples. Ele diz, fazendo diegese. Adimanto pergunta, e como posso fazer diegese? Ele diz, com mitói. E ele diz, mas se o mitói não for suficiente, o que devo eu praticar? Ele diz, faça mímesis. Mas se a mímesis não dá para a representação, o que eu faço? Ele diz, faça poeses, poetai. Significa teologias. Os evangelhos são isso. Agora me refutem. Leiam Platão, leia os evangelhos e perceba quais são as naturezas literárias dos evangelhos.